E aí, pessoal, os bastidores do Grêmio, a reunião marcada para segunda-feira, a multa de Mancini e também o efeito Renato Portaluppi. Você vai entender a conexão de tudo isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero que você entenda o recado da Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS parado. O governo autoriza o saque agora. Então, pessoal, vá lá, fale com a Mais Ágil, tá aqui na descrição você tem o WhatsApp, aqui na tela também, e antecipe esse valor do FGTS para ter um final de ano aí, comprar alguma coisa, ou também pagar algumas dívidas, a gente sabe que está bem complicado. Portanto, entre e fale agora com o pessoal da Mais Ágil, que eles vão lhe atender bem. Gente, são 4 pontos, né? Os bastidores do Grêmio, o que está acontecendo. O segundo ponto é a reunião de segunda-feira. O terceiro ponto é uma multa de Mancini. E o quarto ponto é o efeito Renato Portaluppi nesse contexto. Hoje, desde ontem, por volta das 8 da noite, eu nem quis fazer o vídeo ontem, porque eu fui buscar essas notícias. Eu queria entender como é que estava esse bastidor. Eu conversei com mais de 20 pessoas, tá? Tão diretas e indiretas. Existe um consenso entre a força do Grêmio ali, Denis Abraão, Romildo Bolzan, de ir com o Mancini até o último dia. Todos sabem que o Grêmio matematicamente tem chance, mas todos sabem também que nós estamos muito mal. Ninguém aqui está passando pano a ideia de que o Grêmio não sabe que já caminha para o rebaixamento. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então esse é o primeiro ponto. Para muitos, inclusive internamente, deu. Não tem mais volta. Então não se trata de uma leitura assim. E em volta tem muita gente também que conversa. E essas pessoas não querem mais o Mancini. Não querem mais. Deu. Nós caímos com ele não ajudou, ele não agregou, o time não tem nada, as escolhas dele são péssimas. Então tá na hora de demitir. E seguir brigando. Isso acontece de fato. E em cima dessas duas realidades a gente começa a ver um conflito que a gente sabe como funciona. Isso acontece na queda de todos os treinadores. Tu tem a convicção lá, o dirigente, aí começa as pessoas muito próximas a dizer, cara, não dá, nós estamos indo, nós estamos afundando, nós temos que fazer alguma coisa, e aí o negócio começa a degringolar. Esse é o fato. E em cima disso a gente chega na reunião de amanhã, porque tudo isso, lembrando, o Grêmio jogou na sexta, o Grêmio ficou na Bahia, voltou ontem à noite, hoje é folga do Grêmio, e aí a gente tem amanhã uma reunião antes do trabalho. Eu confesso para vocês que se a demissão fosse algo sumário, o Grêmio teria feito hoje, amanhã teria um treinador já para comandar o trabalho. Porque o Grêmio trabalha segunda, terça, quarta e joga quinta. Lembrando que se fizer 9 pontos vai a 45. Garante? Não sei. Agora já dependemos de resultado. Mas, por exemplo, se o Juventude não ganhar do Bragantino, se as coisas não acontecerem pro Juventude e pro Bahia, não vai a 45. Eles também não chegam lá. Então tem essa questão. Agora, a gente precisa ponderar que hoje o Grêmio já não depende dele, hoje já tem que fazer vitória sobre todos os times, ou seja, já é um caos. Então, em cima dessa ponderação, tem esse ponto, e aí, claro, surge a discussão, e aí derruba, não derruba, faz, tenta, nós estamos doentes, precisamos logo de alguma solução, já pensa 2022, claro que isso está norteando tanto quem dirige como os bastidores. Lembrando que essa gestão permanece no ano que vem. Diferente seria, por exemplo, se não permanecesse. E por permanecer no ano que vem, e tamanha era a convicção em cima de Wagner Mancini, a multa contratual é grande. Quando eu recebi essa informação
Porque a gente falou muito em bônus por vencer. Isso se falou muito. O Grêmio fez contrato com o Wagner Mancini até o final de 2022. Até o final de 2022. E a multa rescisória dele é grande. É alta. Mancini não veio ganhando pouco. E isso impõe ainda mais o tamanho do erro, que foi trazer Wagner Mancini como uma solução mágica. Como uma solução mágica no momento da saída de Luiz Felipe Scolari. O Grêmio tinha, de fato, convicção de que Mancini iria ser o salvador, o cara que iria organizar o ambiente de um vestiário que nós sabemos mimado, enfim, tudo que eu já falei. E essa é a questão. E ontem, e aí entra a conversa, por que eu comecei a construir esse vídeo ontem, depois do jogo entre Palmeiras e Flamengo, onde o Palmeiras venceu com uma capacidade tática de organização muito forte, eu gostei muito, mas esse é um outro assunto. Nós tivemos praticamente a queda de Renato Portaluppi do comando do Flamengo. Renato foi ao Flamengo e perdeu os campeonatos com todo o poderio do Flamengo, e isso gerou internamente no Flamengo uma grande discussão. E se fala, nas matérias que eu pude ler, e aí eu não conversei com ninguém, eu apenas li as matérias, que Renato já no vestiário falou em tom de despedida dos jogadores, e também internamente já se conversa e se fala na demissão do Renato, talvez na segunda-feira. Tem gente que fala contrato dele até o final do ano, que é outra curiosidade. O Flamengo faz contrato de 1 ano, o Grêmio faz de 2. O Flamengo, que está disputando tudo, fez um contrato com o Renato até dezembro. O Grêmio, com o Mancini morto, fez um contrato até dezembro de 22. Olhem essas, mas também não vamos entrar nessa conversa. O que nós temos que tentar fazer, talvez ele não aceitaria, né? Talvez não aceitasse o tamanho do problema do Grêmio até o final do ano. Tá bem, isso é uma lógica interessante. Mas a discussão que abre, há pouco eu estava vendo até um vídeo do Leonardo Meneghetti falando sobre isso, a discussão que se abre seria Renato a solução? E essa é uma discussão que começa reiteradamente a colocar no coração dos gremistas a ideia de recuperar o Renato, e vocês sabem que eu acho, por exemplo, que Renato também é responsável por esse momento do Grêmio. Tem Renato responsabilidade, tem sempre em todos os passos o presidente Romildo responsabilidade, tem essa estrutura política que o Grêmio desenvolveu de concordar, de nunca colocar algum tipo de crítica aos trabalhos, tem todo esse processo que desenvolveu sim um Grêmio sem contraditório, um Grêmio sem contraponto, e aí se fala também na retomada, o que escancararia a completa falta de organização que o Grêmio tem. Essa informação eu não consigo ter internamente, não sei, eu vejo só alguns segmentos falando, vamos tentar, pode ser uma saída e tal, o grupo gosta dele, ele construiu o grupo e tal. Não sei. Para isso teria que demitir o Renato no Rio, o Renato teria que aceitar um convite de 11 dias e o Grêmio partir para um tudo ou nada. Mesmo, repetindo, dependendo do que acontece nos outros jogos. O Grêmio já não depende dele. E aí, demitir Mancini e partir para um plano B, que pode ser Thiago Gomes ou pode ser até mesmo Renato Portaluppi, essa é a função. É claro que na lógica vamos cair brigando, vamos lutar até o último momento. Eu luto até o último momento sempre. Eu vou lutar sempre, vou querer sempre isso. Se for essa a solução, sim. Mas que realmente a gente vê o tamanho do problema interno que o Grêmio vive e porque quando surgem todos esses pontos e contrapontos completamente discordantes, a gente vê que realmente, olha... e internamente existe um núcleo forte ali que aparentemente não ouve tudo que está acontecendo em volta. A gente vê o tamanho do problema e por que a gente está hoje discutindo exatamente isso. Realmente a situação é complexa e a gente vai viver uma segunda-feira de muita tensão.
Repetindo, o núcleo mantém Wagner Mancini. Talvez pela multa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.